Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta com mais uma videoaula. Nossa videoaula de hoje é sobre os números irracionais, tá bom? Os números irracionais. Tia, os números que não pensam? Não, claro que não, pessoal. Gostaram aí da aberturinha do vídeo aí? O tio aí de Leão, uau, uau, gostaram aí? Bom? Mas vamos aqui à definição de um número irracional. Primeiro, para mim entender o que é um número irracional. Os números irracionais são os números decimais infinitos e não periódicos, tá? E não podem ser apresentados por meio de frações irredutíveis. Então, são os números irracionais, são os números decimais infinitos, ou seja, e não pode ser uma dízima periódica, tá bom? Tá bom? E também eles não podem ser representados por meio de frações irredutíveis. Eu trouxe aqui alguns exemplos, ó. Por exemplo, aqui a raiz aproximada, tá bom? A raiz aproximada aqui do número 3, ó, é 1,7320508, ou seja, é um número infinito, tá? Observe que ele não é uma dízima periódica, tá? Porque para ser dízima periódica, teria que ser 1,777, ou seja, o número tinha que se repetir várias vezes, o mesmo número, né? Ou sendo um período, ou 2 ou 3 períodos, tá bom? Mas no nosso caso aqui, ó, ele não é uma dízima periódica porque a repetição após a vírgula é números infinitos e eles não se repetem na sequência, tá bom? A raiz do número 5 também é irracional. Que 2,2, ó, os números não se repetem, então ele também aqui é um número irracional. Da mesma forma que é o número 7, tá bom? E aqui o nosso amigo π, tá? O π, qual é o valor do π? Ó, nós sempre trabalhamos com 3,14. Tá? Porque nós geralmente trabalhamos só duas casas decimais. Mas ó, olha só o tamanho da dimensão dele. Tá? E aqui ainda não é o fim, ou seja, ele é infinito. Então, os números irracionais, como nós podemos ver aqui como os exemplos, são os números infinitos. Aqui, pessoal, ó, eu trouxe a representação do diagrama desses conjuntos para a gente compreender melhor. Então, observe aqui, ó, que dentro desse conjunto, eu tenho aqui, desse diagrama, eu tenho um conjunto N, que é o dos naturais, que são os positivos, que nós vimos na aula passada. O conjunto Z, que é os inteiros, que são os positivos e os negativos. E os dos racionais pela letra Q, ó, né, que são os positivos, os negativos, as frações, tá? As dízimas periódicas. Por exemplo, a raiz quadrada exata dos números. Tá, tudo estão dentro dos números racionais, ou seja, o N está dentro do Q e o do Z, aliás, e o Z está dentro do Q, ou seja, o conjunto N e o conjunto Z dos naturais, ou seja, faz parte do conjunto Q, tá bom? Aí, os irracionais, como nós estamos vendo aqui, é o único conjunto que não faz parte do conjunto Q, ou seja, ele é um conjunto solitário, né? Ou seja, ele aqui é fora, né, dos demais conjuntos, porque ele é solitário, tá bom? Tá bom? Então, ou seja, ele não faz parte de nenhum desses conjuntos aqui, ele não pertence, tá bom? Então, só para a gente entender melhor, ok? Então, vamos lá, dar sequência aqui. Aí o próximo conjunto a estudarmos é o conjunto dos números reais, tá? Que é representado pela letra R, tá bom? Tá? Então esse vai ser o nosso próximo conjunto a ser estudado, ó, o conjunto dos números reais, tá? Que é representado pela letra R. Aí sim, o conjunto dos números reais é um conjunto mais amplo, tá bom? Que abrange, ó, os naturais, os inteiros, os racionais, tá bom? E também agora, ó, o conjuntinho aqui fora, ó, dos irracionais. Então, o conjunto dos números reais
é toda essa abrangência aqui, ou seja, são todos os números que nós conhecemos de todas as formas, tá bom? Então é isso. O conjunto dos números reais eu vou apresentar na próxima videoaula, tá bom? Acredito que vai ser uma videoconferência.